a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás no meio da multidão e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite. A liturgia de hoje é muito interessante, porque se nós olharmos o Evangelho, tem muita coisa para nos dizer, mas se nós lermos o Evangelho com os olhos fixos na segunda leitura, nós vemos um tema central, que é a sensibilidade. Se nós
prestarmos atenção ali na situação, né? Jesus estava no meio de uma multidão e ele faz uma pergunta: quem me tocou? Os discípulos falam: uai, tá cheio de gente aqui, tá todo mundo tocando o Senhor. Só que Jesus percebe uma pessoa que tocou ele de uma maneira diferente. Jesus percebe que uma pessoa que sofria, que estava angustiada, que estava aflita, foi até ele. E Jesus teve a sensibilidade de procurar aquela pessoa no meio da multidão. Jesus poderia fingir que não aconteceu nada, né? E ia junto com Jairo curar a filha. Mas ele faz questão de parar, perceber o que estava acontecendo. E quando aquela mulher se aproxima, Jesus faz questão de ir até ela e conversar com ela. Então aqui nós percebemos a sensibilidade de Jesus. Jesus que é sensível em todos os momentos. E quando nós olhamos a segunda leitura, São Paulo escreve para a comunidade de Corinto, que é para eles serem sensíveis uns com as necessidades do outro. Então aquele que tem, ajuda o que não tem. Aquele que está precisando de alguma coisa, vai até a comunidade e pega aquilo que precisa. Então São Paulo, ele fala para aquele grupo serem sensíveis uns aos outros, para que eles se ajudem mutuamente, para que um ajude o outro, para que o irmão não veja o irmão que sofre e estenda a mão para ajudá-lo. E é interessante porque quando a gente fala em ajuda, talvez a primeira coisa que vem na cabeça é dar alguma coisa ao outro, né? Seja comida, seja dinheiro. Só que é interessante, porque olha como São Paulo começa a carta dele: como tendes em abundância fé, eloquência, ciência, zelo para com tudo e a caridade. Aqui ele não fala de dinheiro, aqui ele não fala de bens, ele fala de dons que Deus dá. Lógico, se eu percebo que tem um irmão que está passando fome, lógico, se eu tiver condições eu ajudo. Se eu percebo que tem um irmão que está com frio, nós somos convidados a ajudar. Só que São Paulo dá um passo além, a percebermos no outro aquilo que às vezes a aparência não mostra. Porque se eu vejo uma pessoa às vezes pedindo esmola na rua, na hora eu penso um tanto de coisa, o que essa pessoa está precisando? Mas será que eu sou capaz de perceber que do meu lado tem alguém que está sofrendo? Não sofrendo com fome, com frio, mas será que eu consigo perceber que tem alguém que está sofrendo com alguma tristeza, com alguma angústia? Será que eu consigo perceber que tem alguém do meu lado que não está bem naquele dia? Então São Paulo nos convida a essa sensibilidade, a uma sensibilidade que nós só adquirimos se a gente tem coragem de olhar um no olho do outro. Se eu olhar no olho do Alexandre, eu percebo: nossa, o Alexandre não está bem hoje. O que eu posso fazer para dar para ele? Sei lá, um momento de atenção, uma palavra, um sorriso, uma piada. Aqui São Paulo nos convida a termos uma união de coração. Porque muitas vezes eu posso dar coisas para as pessoas, mas eu nem sei para quem eu estou dando. Eu posso vir aqui trazer 1 quilo de alimento na igreja, o padre vai e doa, mas eu nem sei para onde foi. São Paulo nos convida a uma doação do coração, a semear o amor na vida, a semear o amor por onde a gente passa, sendo sensível, sendo atento, percebendo as pessoas que estão do nosso lado. E um segundo ponto que a liturgia de hoje nos convida é buscarmos Deus o tempo inteiro. Se nós olharmos as duas pessoas que vão atrás de Jesus no Evangelho, elas vão atrás de Jesus quando tudo ruiu, quando não tinha mais esperança humana. Aquela mulher, ela procurou toda a ajuda que ela podia, procurou médicos, sei lá mais o que ela procurou. E quando não havia mais esperança, ela vai atrás de Jesus. Jesus é atencioso, Jesus dá aquilo que ela esperava. Só que isso reflete que muitas vezes nós buscamos Deus quando nós estamos precisando. Nós buscamos Deus quando algo está faltando.
E a liturgia nos convida a não irmos ao encontro de Jesus por interesse, a não buscarmos Jesus porque minha vida está de ponta cabeça, a não buscarmos Jesus porque meu relacionamento está ruim. Jesus não é um quebra-galho que vem resolver a nossa vida. Jesus é uma pessoa. Se nós olharmos de novo a segunda leitura, São Paulo fala que Jesus deixou a riqueza dele e se fez pobre igual a nós. Jesus deixou o céu para viver do nosso lado, para estar na nossa presença. Então Jesus quer a nossa amizade, Jesus quer a nossa companhia, Jesus, Ele quer o nosso coração junto dEle. Eu convido agora nós nos colocarmos no lugar de Jesus. Pegar o Alexandre de novo, né? Imagine só, o Alexandre é Jesus. Todo mundo sabe que ele realiza milagre, que ele faz muita coisa boa. Daí todo mundo chega no Alexandre pedindo: ô Alexandre, faz isso para mim. Ô Alexandre, me cura disso. Ô Alexandre, eu estou precisando de dinheiro. Ô Alexandre, eu estou precisando de comida. Imagine a solidão do Alexandre. Imagine as pessoas se aproximarem de você só para pedir: ô, me dá isso, ô, me dá aquilo. E muitas vezes é isso que nós fazemos com Jesus. Só que Jesus tem um coração igual ao nosso. Ele deseja também ser amado. Ele deseja também ter amizades. Ele deseja também ser compreendido. Por isso, Jesus hoje, nessa liturgia, nos convida a ser amigos dele, a aproximarmos o nosso coração dele. Isso nós fazemos todos os dias, seja na nossa oração, seja quando a gente acorda de manhã, voltando o nosso coração para ele, apresentando o nosso dia, apresentando os nossos projetos. Quando algo não dá certo, fala para Jesus: olha, toma conta. Então Jesus nos convida a termos comunhão com ele, a sermos um. Se nós resumirmos a liturgia toda, Jesus nos convida à unidade, com ele e entre nós, sermos um com ele e um entre nós. Se nós vivermos isso, nós já conseguimos viver o céu aqui. O céu onde existe amor, onde existe paz, onde existe compreensão. O céu onde uma pessoa não fica triste sozinha, mas quando aquele coração se encontra entristecido, todos vêm junto para alegrar. E é nessa esperança que eu convido a gente a rezar, a termos um coração sensível para amar e para doar para o outro, para o próximo, aquilo que ele necessita. Então vamos fechar os nossos olhos. Jesus é aquele que passa, aquele que caminha junto de nós. Ele poderia simplesmente lá do céu dar o que você precisa. Só que ele escolheu vir aqui. Ele escolheu entender a tua dor. Ele escolheu ter um corpo igual ao seu, que se sente cansado, que sente fome, que sente frio, que sente dor. Jesus escolheu ter um corpo igual ao nosso, que é capaz de sorrir, que é capaz de chorar, que é capaz de dizer eu te amo, que é capaz de abraçar, que é capaz de ir ao encontro do outro. E é bonito no Evangelho quando Jesus fala para os discípulos: eu vos chamo amigo. Jesus não quer empregado, Jesus quer amigos. Amigos para partilhar junto alegrias, tristezas, conquistas, sonhos. Então fala para Jesus as tuas alegrias. Conta para Ele o que você viveu de bom nesse dia.
Conta para Ele os teus sonhos, os teus projetos. Conta para Ele também as tuas dores, aquilo que te faz sofrer, aquilo que machuca o teu coração. Hoje eu passei meu dia em cima de uma escada quebrando parede. E Jesus estava ali comigo. Cansado junto comigo. Rindo junto comigo. Ele era o meu companheiro. Jesus é o amigo que nunca nos abandona. Nós temos a opção de deixar Ele de lado, andando atrás de nós, ou fazermos Ele ter parte na nossa vida. E quando nós deixamos Jesus participar da nossa vida, Ele nos concede coração sensível para perceber o outro que está do meu lado. Então peça hoje que Jesus te conceda esse coração capaz de ver o irmão que às vezes precisa de uma palavra, um irmão que às vezes precisa de ajuda para caminhar, um irmão que às vezes precisa de um sorriso, de um olhar, um irmão que às vezes precisa da tua fé para falar: não, vamos, levanta, Deus está com você. Às vezes tem um irmão que precisa da nossa caridade, caridade em perdoar, caridade em apostar de novo, caridade em conceder aquilo que é necessário. Por isso peçamos a Jesus esse coração capaz de amar, capaz de acreditar, capaz de ter esperança. Quantas pessoas passam pela tua vida desesperançosos, sem fé, tristes, infelizes? Nós, como cristãos, temos esperança no coração. Nós, como cristãos, devemos espalhar essa esperança. Que tudo está nas mãos de Deus. Deus não perde o controle da nossa vida. Ó Jesus, nessa noite, pedimos que o Senhor nos conceda o dom da amizade. A amizade na compreensão de que somos irmãos. A amizade da compreensão de que o Senhor está sempre do nosso lado, que o Senhor nunca nos abandona. A amizade com cada pessoa que o Senhor coloca na nossa vida, porque cada uma delas é o sinal da Tua presença, cada uma delas é o sinal da Tua bondade, e em tudo isso o Senhor vem mostrar que não estamos sozinhos. A nossa vida e a nossa caminhada não é solitária, porque o Senhor está do nosso lado. Dai-nos um coração sensível. Dai-nos um coração capaz de ir ao encontro do outro. Assim como o Senhor deixou tudo e veio ao nosso encontro. Assim como o Senhor deixou todas as riquezas e assumiu a nossa pobreza. Ensina-nos a ser a Tua presença no mundo. Amém.
E nessa certeza de Deus que vem ao nosso encontro, vamos juntos ficarmos de pé e professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai